Oi pessoal, eu estou aqui de volta para falar um pouquinho mais sobre alguns conceitos da nossa evolução que propiciaram o adoecimento, a relação entre adoecimento e saúde nos dias de hoje. Bom, aprendi muito com uma professora chamada Mercedes Okumura, do Instituto de Biologia, e eu vou querer fazer uma tradução aqui para outros alunos das áreas da saúde. Como nós vimos na postagem anterior que eu fiz nesse canal, nós privilegiamos ao longo da evolução uma evolução encefálica, um conjunto de neurônios que, frente a dificuldades, faziam com que a gente desenvolvesse habilidades e tecnologia. No início éramos caçadores-coletores. No entanto, em algumas regiões do mundo, onde os recursos naturais não eram tão abundantes, como por exemplo nas regiões desérticas, como na margem do Nilo ou a margem do Eufrates, era ali ou ali. Então, essa capacidade criativa, esse conjunto de seres humanos começaram a desenvolver utensílios e fazer o que a gente chama de tecnologia, ciência aplicada para a sobrevivência da espécie. Isso funcionou bastante bem, mas muda o perfil da habitação e da relação das pessoas. Caçadores-coletores viviam em grupos menores, relativamente pequenos. Quando alguém tinha uma virose, por exemplo, e sobrevivia a ela, tornava-se imune. Portanto, era como a capacidade de ter epidemias, de ter doenças, a não ser aquelas que tivessem um contágio muito longo, ou então fossem crônicas, como a malária, por exemplo, era possível existir nessas populações. Mas as doenças infecciosas comuns, elas normalmente não se transmitiam tanto entre as pessoas, pela própria imunização cruzada, como também por causa que o encontro entre essas comunidades, o encontro com outras comunidades era menor. Eram regiões pouco povoadas, como por exemplo acontecia na nossa floresta amazônica. No entanto, quando as cidades começam a desenvolver a agricultura, domesticar animais, elas crescem e estacionam, começam a aumentar de tamanho. E essa concentração de pessoas num pequeno espaço leva a problemas de saneamento, e aí as febres começam a caminhar nas ruas dessas cidades. A diarreia, o cólera, a peste, né? A bactéria que produz a peste, a Yersinia pestis, ela tinha como reservatório, por exemplo, ratos. E eram transmitidas dos ratos para os humanos através de pulgas e outros insetos. E daí se passava de pessoa para pessoa. E vinham surtos que devastavam populações. A febre amarela, que passava o mosquito tinha um voo curto, mas a febre amarela urbana tinha reservatórios nos humanos, não como a silvestre nos macacos, e um grande número de pessoas vulneráveis para que o mosquito picasse de um e transmitisse para outro. As febres então tiveram nas cidades o seu auge do desenvolvimento, dando origem, quando a gente conseguiu descobrir vacinas e posteriormente antibióticos, e também a importância do saneamento, foi nas cidades também que se começou as campanhas de controle dessas doenças por vetores e também de transmissão direta. Ainda estão aí, a gente não conseguiu evoluir. Com o tempo, as cidades cresceram mais ainda. A natureza do emprego fez com que milhares e milhões de pessoas viessem para as cidades, que abandonaram fábricas e passaram a viver de serviços. Assim aconteceu, por exemplo, com a cidade de São Paulo, que se orgulhava de ser a cidade que mais crescia no mundo a partir dos anos 50. Isso levou a uma nova situação, porque
porque acompanhando dessa migração urbana, houve o advento de alimentos que você já não plantava, você consumia de caixas, com teores altíssimos de açúcar, gordura e sal. O sedentarismo do trabalho, que passou, ao invés de ser na lavoura ou um trabalho braçal, ele passa a ser atrás de um balcão e hoje, olhando uma tela de computador, existe o tempo perdido nesses deslocamentos e congestionamentos intermináveis. E ainda mais recentemente, com o advento das novas tecnologias, as pessoas começam a trabalhar cada vez mais e ganhando cada vez menos e, consequentemente, trabalhando grandes horas. Então, as doenças do sedentarismo, da pressão psicológica, da violência urbana, seja pelo trânsito, seja pela criminalidade, as doenças da pressão excessiva de um trabalho que nos acompanha no bolso e em nossos smartphones. O espalhamento da cidade que faz com que a gente fique isolado do mundo e tenha que perder grandes quantidades de nosso sono e do nosso lazer, tentando nos deslocar através de obstáculos das ruas. A poluição do ar, o uso extensivo de defensivos agrícolas ou pesticidas, tudo isso são as novas doenças das cidades. E isso faz com que o desafio do manejo dessas doenças seja cada vez mais complexo, visto que essas novas doenças, dos hábitos, dos costumes, do excesso de trabalho, elas trazem consigo o interesse de grupos econômicos bastante importantes que defendem os seus interesses individuais, que são legítimos do ponto de vista da empresa. No entanto, talvez do ponto de vista coletivo, não sejam tão importantes. Dentro de um sistema também nos últimos anos, onde houve uma progressiva migração da gestão do mundo de países, de nações, de sistemas políticos para corporações. No final do século, quando teve a primeira Assembleia da ONU, nós tínhamos menos de 50 países sentados em torno de uma mesa discutindo, e agora nós aumentou o número de países, estamos chegando quase a 200, mas o mundo continua agora sendo dominado, ou passou a ter uma grande influência das grandes corporações. 70 ou 80 empresas que dominam o mercado e que não têm um sistema de regulação, porque tem como objetivo produzir lucros para elas e para os seus acionistas. Bom, isso eu vou voltar na próxima vez. Eu vou abordar na próxima vez. Mas o que nós vimos é que nós, ao construirmos cidades pela sua capacidade produtiva, nós iluminamos o espírito, mas também nos aumentamos o risco de termos febres e agentes infecciosos que eram produzidos pela falta de saneamento e pela proximidade das pessoas. Com o tempo, esses agentes têm sistemas melhores de controle, mas outros fatores da urbanização, como dieta, sedentarismo, estresse e poluição, passaram a ter um papel relevante na patogenia das doenças. E na próxima vez nós vamos falar como que a gente vai combater, qual seria a vacina para essas novas doenças que estão surgindo com a modernidade. Um abraço e até a próxima.